Olá, bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo ou que nos acessou pela primeira vez. O evangelho sobre o qual vamos refletir hoje é João 15, 1 a 8. Como temática, quero propor a seguinte reflexão: o permanecer que aparece no evangelho, a verdade relacionado à videira, o amém e os laços de eternidade. João 15 e os laços de eternidade, considerando, é claro, o tempo de pandemia que nós estamos vivendo. João 15, 1 a 8 é uma parábola, isto é, uma comparação que Jesus fez quando diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Qual o significado dessa afirmativa de Jesus? É a penúltima vez, a sexta, que Jesus diz: eu sou. A última será: eu sou a ressurreição e a vida, isto é, no Evangelho de João. Jesus também nos faz um forte apelo: permanecei em mim. Aliás, 7 vezes em 8 versículos aparece o verbo permanecer, como você pode ver. Qual o sentido de permanecer? Vou começar pelo sentido de permanecer a partir de uma experiência que acabo de passar, que tem muito a ver com João 15, 1 a 8. E penso, muitos dos que estão nos assistindo já poderão também ter passado por ela. Vivenciei de forma solidária, fraterna e familiar o sofrimento, a fé e a esperança diante da morte de uma mãe cuja causa morte foi o temível coronavírus. Seu nome era Maria, a matriarca que morreu jovem, com apenas 65 anos. Quanta luta para conseguir um hospital, um CTI, um tratamento digno para quem foi de uma dignidade tamanha, uma dignidade ilibada. Um sofrimento que arrastou intermináveis 21 dias. Na fé em Deus e sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, modo como ela educou seu filho, filhas e neto, todos nós nos movíamos, juntamente com seu marido, na firme esperança e na fé de que tudo sairia bem. Infelizmente, veio a esperada e inesperada morte, seguida de um não velório, como mandam, infelizmente, as regras da pandemia. Muito sofrimento para ela e para nós. Celebramos na inspiração da ressurreição de Lázaro, quando Marta diz a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu nem ousaria alecar aqui os vários sis. Se tivesse sido diferente, não teria causado a morte. Com a sua Páscoa, ainda que fora de época, permanece a esperança de que ela está na vida eterna juntamente com os seus. E é isso que move a fé de muitas pessoas, dos familiares de mais de 400 mil brasileiros que morreram pela pandemia. Permanece o sofrimento da ausência, que será substituída no findar do luto por uma eterna lembrança de tudo que ela foi, viveu e ensinou, numa eterna saudade. No trem da vida, na luta por viver, não mais será possível sua presença física, mas espiritual, sim. Permanecer é um verbo, esse é o verbo, a ação que nos moveu até aqui. Jesus, é claro, no seu chamado aos discípulos para permanecer nele. Permanecei em mim, que sou a videira verdadeira. Trata-se da união entre o tronco e os ramos, Jesus e seus discípulos. Permanecer é morar. Morar é estar dentro, como namorar é entrar na morada do outro. O desafio para os enamorados é saber se eles serão capazes de morar dentro do outro por toda uma vida, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Quem permanece
tem relação de afinidade. Por isso, permanecer em Jesus é deixar Deus morar dentro de nós. Que maravilha de experiência! O filho mora dentro da mãe, por toda a vida, mesmo depois da morte. Jesus, quando anuncia a sua morte, diz que nos deixaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Paráclito. E o que é esse Espírito Paráclito? Ele seria o nosso defensor, nosso advogado para sempre. O Espírito é o da verdade. Jesus é a verdadeira videira. Por que isso? Verdade é muito usado em João. Deus do Primeiro Testamento é o Deus da verdade. Verdade é outro nome de Deus, expresso no termo Amém, que em hebraico, tomando as iniciais, se diz Deus, Rei Fiel, ou em hebraico, Elohim Melech Neaman. Veja que Deus começa com Aleph, e daí Deus, Rei Melech Neaman. Então, o Elohim, para escrever a primeira letra, que vem de Aleph em hebraico. Esse Amém é traduzido por verdade e ficou em todas as línguas. Então, Amém vem de Aman, que significa verdade, verdade e fiel. Jesus, diz o texto, por isso, é a verdadeira videira. Outras videiras são falsas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A ele, os discípulos de nós, devemos estar unidos para sempre. Verdade, portanto, por outro lado, é a presença, infelizmente, de governos negacionistas da pandemia. A esse nós não podemos estar unidos e nem dizer Amém. Como na experiência em que relatamos entre mãe e filhas, tronco e ramos, Jesus nos mostra que a vida é esse nó de relações, é esse estar juntos. Ninguém de nós, há de convir comigo, vive sozinho. Nós somos famílias na sua primeira experiência. Somos sociedade, somos igreja na fé. Jesus, nesse sentido, convoca os seus discípulos a permanecerem nele e, por conseguinte, no Pai, Deus, que ele revela. Lembre-se que o grande objetivo do Evangelho de João é demonstrar como Jesus revela Deus. O Pai, que nesse texto é chamado de agricultor, aquele que cuida do tronco, que é Jesus, e Jesus que une a comunidade na fé. Olha que interessante essa relação. Quem permanece nele, a verdade, Deus Filho, será cortado, aliás, quem não permanece, será cortado como ramo seco e queimado. Trata-se dos que não produzem fruto de amor, não vivem no amor fraterno, na caridade, que será dito no 8º verbo permanecer, no versículo 9, que diz, permanecei no meu amor. Amor fraterno é o carro-chefe do Evangelho de João. Os que não permanecem ligados ao tronco são os inimigos, os não cristãos daquela época, ou até mesmo os que participavam na comunidade, mas não eram fiéis aos ensinamentos de Jesus. Para terminar, um dos grandes desafios da igreja é ser presença, comunhão. Jesus não veio propor normas, dogmas, mas relacionamentos que nos fazem permanecer unidos nos laços de eternidade, na verdade que é Deus. Amém, amém e amém.